Tânia, e falo também pessoalmente, né? Falo do meu prazer em ouvir você sempre, e para a gente esse convite vai ser realmente, está sendo realmente uma honra, justamente porque você é uma referência para todos nós, e eu sinto que a cada oportunidade que a gente tem de te ouvir falar, seja por 5 minutos, seja por 2 horas de aula, seja num evento de dia todo, é sempre um aprendizado assim, sem igual. Então, você tem uma capacidade de reunir pessoas em volta, isso é um dom, e o quanto a gente consegue aprender com você é realmente muito bom também, muito proveitoso, muito frutífero, todo encontro que a gente tem com você. Então, para mim, pessoalmente, também é uma honra ter esse bate-papo com você hoje. Obrigada. Eu tenho uma história de vida que me conduziu a prestigiar, né, que me levou a prestigiar, na realidade é uma escolha minha, a interferir positivamente no social enquanto estiver viva, né, principalmente através da minha atuação profissional, mas não só. Então, eu fico super feliz de estar dando conta dessa proposta que, na realidade, se realiza todos os dias. Obrigada. Obrigada. Bom, acho que podemos começar, acho que está dando tempo, né, do pessoal entrar, a gente já pode ir fazendo uma breve introdução. Agradeço pessoalmente e agradeço em nome do setor de práticas colaborativas a presença da Tânia Almeida hoje aqui nesse encontro, no nosso webinário. Como todos já devem saber, os webinários dos setores temáticos do Mediare acontecem uma vez ao ano, e quando a gente estava pensando num tema para trazer, a gente pensou, por que não celebrar os 25 anos do Mediare, que é um instituto que a gente tem como casa, é onde a gente recorre para aprender, onde a gente recorre para troca profissional, para supervisão, para intervisão. Então, nada melhor do que a gente trazer para esse encontro hoje a Tânia, que é sócia fundadora do Mediare, diretora-presidente desse instituto, coordenadora pedagógica dos programas de educação continuada do Mediare, de docência, de supervisão, diretora de mediação do CONIMA, mediadora sênior do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, além de outras câmaras de resolução de conflitos, é mestre em mediação de conflitos, além de médica de formação, neuropsiquiatra e autora desse livro que já mencionamos aqui mais cedo, que é uma referência para todos nós, gestores de conflitos, profissionais que atuam com mediação, com práticas colaborativas e negociação de uma forma ampla. Então, Tânia, é um prazer ter você com a gente aqui hoje, trocar com você, entender a sua trajetória à frente desse instituto, que é uma grande referência em resolução de conflitos para todos nós. Então, bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite e bem-vindos todos que estão aqui com a gente nesse iniciozinho de noite tão agradável aqui no Rio. Então, a gente gostaria de começar, a gente vai ter um bate-bola, algumas perguntas. Gostaria, Isabel, de saber se você gostaria de contribuir inicialmente. Boa noite a todas e todos. Depois dessa apresentação impecável da Natália, só me resta agradecer também por poder fazer parte dessa trajetória no grupo de práticas colaborativas, como coordenadora junto com ela, e agradecer a sua presença, Tânia, aqui. Realmente, para a gente é uma honra estar fazendo parte desse dia de comemoração. Eu queria pedir para os participantes, caso tenham questões, coloquem no Q&A aqui embaixo no seu visor aí do Zoom. A gente vai procurar responder algumas ao final do nosso encontro. E, bom, esse dia de festa, de comemoração, eu queria pedir, Tânia, para você começar falando sobre esses 25 anos do Mediare, essa história que começou em 1997. Qual o sentimento seu olhar para trás e ver esse percurso cheio de conquistas e encontros? O que te moveu a criar esse instituto e o que a Tânia de hoje diria para a Tânia de 25 anos atrás? Uau! Uau.
Então, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer também a presença de todos que fizeram reservas nas suas agendas para estarem com essa conversa para a qual me convidaram a Isabel e a Natália, que são as coordenadoras do setor de práticas colaborativas do Mediare. É uma história que não podia acontecer se não fosse os colaboradores que eu venho tendo ao longo dos anos, então quero também fazer um agradecimento à Ana Cláudia, que está aí por trás da logo, representante do staff desses 25 anos. Não é o tempo que ela está conosco, mas ela é uma parceria de muitos anos, então a ela eu agradeço também a participação de todos os demais. Gente, eu estou muito feliz com esse jubileu de 25 anos, muito, muito feliz. Eu estava fazendo as contas, na realidade, correspondem a 50% da minha vida profissional, né? Eu estou com 71 anos, eu saio da faculdade com 25, 26 anos, então tenho aí 50% de tempo dedicado, do tempo da minha vida profissional dedicado ao Mediare, e um pouquinho mais dedicada à mediação. O Mediare foi gestado em 96 com duas sócias que eram da área de terapia de família como eu e que se apaixonaram pela mediação de conflitos e, por sorte, nós havíamos tido os mesmos professores. Nós três éramos terapeutas de família, duas fizeram a capacitação na Argentina e uma fez a capacitação nos Estados Unidos, mas acontece que, quando eu fui à Argentina para essa capacitação, os argentinos estavam num projeto piloto anterior à lei de mediação da província de Buenos Aires, porque lá a lei é de províncias, não é uma lei federal, que é uma lei de 95. Então, quando eu fui para lá estudar em 93, eles estavam importando os americanos da Flórida e da Califórnia para serem os primeiros docentes. E eu estava lá porque pertencia a uma instituição argentina, que era o Instituto Interfaz, que foi credenciado pelo Ministério de Justiça para ser uma instituição capacitadora. Então, a gente começa o Mediare com 3 cabeças encantadas pela mediação, muito focadas na mediação familiar, porque esse era o nosso background, né? E muito animadas, gestamos por, eu não sei quantos meses foram, mas a gestação começou em 96 e o nascimento aconteceu em 97, né? Há uma coincidência feliz aí, porque também em 97 nasce o CONIMA. E o Mediare é uma instituição fundadora do CONIMA, junto com outras instituições, com o IMAB, por exemplo, de São Paulo, do Adolfo Braga Neto. Então, nós nos encontrávamos uma vez por mês em São Paulo, no escritório de alguns dos nossos colegas paulistas, e construímos os documentos do CONIMA e tínhamos a batuta do... meu Deus, acabo de esquecer, me lembro já. Mas a participação no CONIMA acho que nos ajudou a ter uma capilaridade também nacional, né? Nós estávamos lá fundando também essa instituição que tem alcance nacional. O que eu diria para a Tânia hoje? Eu diria o que eu disse para os sócios que fizeram parte da minha vida durante todo o tempo, né? Essas duas sócias permaneceram por muitos anos e depois eu tive outros sócios. Eu diria, vamos continuar? Vamos continuar? Porque nem sempre o cenário foi favorável, né? Mas a paixão faz isso, né? A paixão faz o nosso olho ficar brilhando e quando alguma coisa no ambiente assim esfria, a gente diz, não, mas eu não quero perder esse amor, né? Eu quero levar essa história adiante. Então, seria, Isabel, o que eu diria para a Tânia Almeida hoje. Vamos continuar. A minha frase hoje, aliás, é um pouquinho diferente,
porque eu estou trabalhando a minha sucessão. Então, mas o vamos continuar permanece. Eu só quero é continuar num outro lugar que não seja esse lugar de gestora, né? Daquela que teve na barriga e pariu. Já não precisa ser mais esse o meu lugar, né? Adorei, Tânia, mensagem motivadora e serve para todos nós, né? Diante dessas turbulências, nada como continuar para a gente chegar num dia seguinte melhor, mais positivo, com mais força, mais união. E falando nessas turbulências, nesses percalços no meio do caminho, a gente queria também saber de você, Tânia, quais foram os desafios práticos que você enfrentou, não só para fundar, como para gerir o mediário durante todo esse tempo? Olha, Natália, a gestação foi fácil. Sabe, quando você vai ao ginecologista acompanhar a gestação e ele vai te dizendo, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, o bebê está ótimo, está crescendo lá os centímetros que tem que crescer, está ganhando peso. A gestação foi muito tranquila, né? O mediário foi uma criança trabalhosa e um adolescente trabalhoso também. Como a gente está agora sem muito parâmetro de quando termina a adolescência, eu diria que ele é adolescente barra adulto jovem, né? E começa aí a ganhar força para se manter sem que os pais fiquem tão atentos, né? A aprimorar, aprimorar, aprimorar. Então, assim, a manutenção não foi fácil, vou te dizer por quê. Em 97, nós não tínhamos interesse pela prática da mediação no cenário nacional. O interesse era por docência. Então, o mediário, que tinha 2 DNAs, para prestação de serviços e para docência, hipertrofiou o DNA de docência. Um dia o contador falou assim, Tânia, você usa essa instituição muito mais para dar aulas do que para atender. Você sabia que o tributo para dar aula é menor do que o tributo para atender? Vamos resolver essa história? Eu falei, vamos. Então, surgiu o Mediário Cursos, né? A gente começa com um único mediário. O Mediário Cursos surge porque a prevalência era essa prevalência da docência. Eu diria que a prestação de serviços sempre houve, mas ela é mais significativa depois do advento dos marcos legais, né? Tanto da lei quanto do CPC, em 2015. Então, gestar foi fácil, manter foi muito trabalhoso, muito trabalhoso. Um bebê trabalhoso que deu muita despesa, né? Mas também ele teve pais que queriam o melhor da educação para ele, entendeu? Então, colocaram ele também nos colégios caros, sabe? Se aprimoraram, oferecendo aprimoramento, aprimoramento e aprimoramento. Então, essa conta também é uma conta que a gente precisa correr atrás para dar conta dela, né? Mas acho que o crescimento dele fala do quão importante foi a gente poder manter a educação continuada, que hoje é um dos nossos temas, mas desde o nosso comecinho, né? Tânia, falando nesses desafios, você enfrentou algum desafio extra por ser mulher nesse ambiente, nesse espaço? Essa é uma boa pergunta. Eu tenho trabalhado muito com o cenário corporativo, e a agenda ESG, né, é uma agenda meio ambiente, governança e social, é uma agenda que os líderes corporativos têm conversado muito a respeito, e a diversidade de gênero é não só bem-vinda, como requisito, né? Alguns investidores internacionais querem saber o seu percentual de diversidade em sentido bastante amplo. Isabel, eu confesso para você, eu não senti nenhum óbice por eu ser mulher, mas eu senti todos os óbices por não ser advogada. O preconceito que eu senti
E ele se desfez há muito pouco tempo, porque aí com cabelo branco e fazendo tanta coisa do jeito que eu fiz, isso deixou de ser uma questão, né? Mas olha só o que aconteceu. Espera aí que a Síria está chegando aqui, não sei o que ela veio fazer aqui, mas eu disse alguma palavra que ela achou que ela estava sendo convidada. Pronto, dispensei. Senão a gente ia ouvir a voz dela junto com a minha. Mas esse foi um preconceito, Isabel, que eu administrei. Eu era muito curiosa, eu sou muito estudiosa, então eu falava de mediação com uma propriedade absurda, porque eu corri o mundo para estudar mediação, e como eu não tinha prática, eu tinha que ser muito boa na teoria. Então, eu fui fazendo curso de mediação na área da saúde, mediação comunitária, mediação meio ambiente, mediação familiar, Então, eu sabia falar sobre, né? E esse não era o cenário para uma pessoa não advogada falar com tanta desenvoltura. Vamos combinar que a cultura até então tinha dito que resolução de conflitos era para a área da advocacia, né? Então, isso foi muito claro para mim. Assim, duas coisas curiosas. Eu consultei um físico, uma ocasião, que ajudava com tomada de decisão. E eu disse isso para ele. Eu falei, eu estou sentindo muita dificuldade pelo fato de não ser advogada. E ele me disse assim, no que você é boa? E aí eu comecei a falar lá para ele tudo que eu estudava. Ele falou assim, o que você sabe que os advogados não sabem e que é importante na mediação? Na época era visão sistêmica, por exemplo, né? Porque essa instituição onde eu fui estudar em Buenos Aires, foi lá que eu aprendi sobre pensamento sistêmico, teoria do caos, etc, etc, etc. Ele falou assim, então não se apresenta pela sua profissão, se apresenta pelo seu conhecimento, porque esse vai ser o seu diferencial no mercado. E eu acho que acabou sendo um diferencial do Mediare também, no mercado, que trabalha com uma visão multidisciplinar, né? E a outra curiosidade foi o bônus disso, que exatamente porque eu não era advogada, eu fui convidada pela Secretaria da Reforma do Judiciário para compor uma comissão multidisciplinar para pensar os marcos legais, né? O convite foi do Flávio Caetano, que está conosco, também no Mediare, fazendo parte do nosso conselho consultivo. Mas, assim, uma curiosidade aqui entre nós, que somos só nós três na tela, fazendo de conta que não tem aí dezenas de pessoas nos ouvindo. A comissão era multidisciplinar porque eu estava lá, porque todos os demais eram advogados, né? Ou desembargadores, bom, todos vinham do direito. Então, assim, ônus e bônus, essa história. Pelo feminino, não. Mas, inicialmente, pelo não advogada, sim. Adorei saber isso, que ótimo, que bom que a gente tocou nesse ponto. Eu nunca iria imaginar, para mim soa justamente o contrário, justamente por você ser uma profissional que originalmente vem da área da saúde, como isso para a gente soa como uma mudança de paradigma, né? Um advogado te ouvindo falar, também enxerga as coisas de uma outra perspectiva e absorve o que você tem para trazer, talvez como uma esponjinha mais potente do que se fosse um outro advogado, né? Tenho a percepção de que a sua perspectiva para a gente soa muito rica. Então, curioso saber desse desafio que você sentiu nesse percurso. Natália, você sabe que eu arrumei um casamento, ele não sabe que eu sou casada com ele, mas eu arrumei um casamento com um não advogado também, que olha para a mediação não só pelo aspecto negocial, mas pelo aspecto humano. Tudo que a gente lê dele fala do aspecto humano, que é o William Ury, né? O Ury, ele é antropólogo, então ele é um cara voltado para o humano e para as relações, né? Então, quando chegava na questão profissional, eu tinha sempre assim, uma meia dúzia de parceiros que também transitavam pela prática e pela teoria para me acompanharem, né? Isabel, desculpa, acho que eu te interrompi. Não, as perguntas, eu falei que ia ser só no Q&A, gente, mas veio no chat aqui uma pergunta que até eu fiquei curiosa. Nesse tempo todo, você nunca pensou em fazer direito? Não.
Eu fui provocada por alguns amigos. Tânia, por que você não faz direito? Vai trazer um diferencial para você. Eu sou meio rebelde, Isabel, sabe? Assim, eu não tinha vontade, mas eu também não queria cumprir esse quesito, porque se eu tivesse feito direito, eu teria sido uma má aluna, eu teria ido para fazer prova e para ter um diploma. E eu preferi usar o tempo estudando zilhões de outras coisas que não tinham a ver com direito, mas que acabaram enriquecendo também a minha profissão e a minha prática. Então, mesmo com as provocações dos amigos, eu não tive vontade. Maravilhoso. Tânia, ia te perguntar também, né? Você já chegou a abordar brevemente na sua primeira fala, você falou de estar trabalhando a sua sucessão. E eu queria te perguntar, né, diante de todo esse crescimento do mediário, de toda essa evolução, de todos esses anos, como que você pretende cuidar desse legado? Então, Natália, sucessão em 98, eu comecei a fazer um grupo de estudo junto com Antônio Carlos Vidigal, que foi um executivo da Coca-Cola, foi presidente da Coca-Cola Brasil e depois se dedicou, porque vinha de uma origem de empresas familiares, se dedicou à consultoria de empresas familiares. E a gente fez dobradinha no atendimento de algumas famílias e tínhamos lá nossa inscrição numa entidade europeia e numa entidade americana e fazíamos no Brasil, ou na casa dele, ou em hotéis, reuniões para aqueles interessados em empresas familiares, que foi, assim, ainda o meu maior encantamento na área de trabalho. Talvez porque sobreponha o meu background, entendeu? Eu uso o melhor do meu conhecimento, aquela fatia da terapeuta de família que estudou muito sobre relações e a fatia de mediadora que estudou muito sobre negociações integrativas, né? Então, em empresas familiares, há uma máxima de que você começa a trabalhar a sucessão com 20 anos. 20 anos antes de sair, né, de onde você estiver. E uma das coisas que é preciso cuidar, ajudar o fundador, é ele ter uma outra atividade, né? Porque ele não pode perder aquilo e ficar sem nada. Então, ele tem que ir se engrenando aí em outras atividades. Eu comecei a trabalhar já a minha sucessão, são duas naturezas de sucessão. Então, como é que eu penso a continuidade do mediário? Eu não quero que ele se acabe junto comigo, né? Eu sou finita, ele não precisa ser. São duas naturezas de sucessão. Tem uma sucessão que é uma sucessão acadêmica, né? Alguém que se interesse pela multidisciplinaridade e que queira ter esse olhar, porque essa é uma marca que eu acho que vale a pena o mediário manter, né? Esse ano eu comecei a trabalhar com um grupo de advogados já muito experientes, um cenário que eu estou chamando de masterclasses em mediação. Eu gosto muito de música clássica, e a música clássica trabalha com alguns maestros famosos com masterclasses. E talvez outras atividades também use essa expressão. Então, tem um conhecimento, e eu sou muito assim, generosa com conhecimento, de distribuir textos e PowerPoints e o que for, e de compartilhar, porque o que eu vou fazer com esse conhecimento acumulado e que eu ainda estou encontrando lugar no meu hardware para botar mais coisas, né? Outro dia eu disse para o meu clínico, eu estou esquecendo algumas palavras, a gente precisa cuidar disso. Ele falou assim, Tânia, seu hardware está muito cheio e você continua colocando coisas nele, então ele está se desfazendo de algumas coisas para poder caberem as coisas novas, né? E institucionalmente, aliás, é uma ocasião para eu dizer, são 3 mediários, né? Eu já falei dos 2 primeiros, o mediário Diálogos da prestação de serviços e o mediário Cursos, que trabalha com docência, mas em 2016 a gente fundou um instituto, que é uma entidade sem fins lucrativos, que é um projeto que eu adoro, porque ele está dedicado à pesquisa e está dedicado à educação continuada. Então, você pode
vir pelo Mediare cursos e se manter estudando lá com todos os grupos de estudos que a gente tem. Então, essa é uma forma de perpetuar. A gente tem 10 grupos de estudos diferentes, temáticos, porque eu fui convidando, ao longo do tempo, mediadores de diferentes áreas para comporem grupos de estudos em que a sua área pudesse ser estudada em especial. Por exemplo, vocês duas estão à frente, né, do grupo de práticas colaborativas, e assim mais 9 duplas. Eu trabalho sempre com dupla, tem sempre, que é para não... Bom, para ter interlocução e tudo isso que a gente está habituado. Nosso trabalho também é em co-mediação, é o jeito que eu prestigio. Eu já trabalhei muito sozinha, porque eu não tinha par, né? Mas depois que eu comecei a ter pares, eu tenho privilegiado muito o trabalho em dupla. O fato de sermos uma equipe multidisciplinar e continuar prestigiando a multidisciplinaridade, por exemplo, através dos grupos temáticos. Eu escrevi um livreto que eu chamo de Livro Azul. Ele tem 4 segmentos. Isso é na linha de perpetuar o mediário, tá? Ele começa apresentando o Instituto, depois ele tem uma constituição, que é assim, são os nossos norteadores éticos na convivência, em pertencendo ao sistema mediário. Depois ele tem um bloco de documentos, todos que a gente construiu ao longo dos anos, e o último bloco, o último e quarto bloco, eu divido alguns conhecimentos que eu acho interessantes para condução de reuniões, para construção de consenso. Então, o livreto azul ganhou uma edição nova agora, que é só digital, e todos os associados receberam, deve ter aí uns 10 dias que ele foi encaminhado. E nessa semana ainda vai sair o nosso anuário, que é uma publicação acadêmica que tem um artigo de cada setor todos os anos. Então, essas são formas que eu tenho encontrado de perpetuar. Muito bom te ouvir. Você falou bastante de como você organizou e vem preparando, né, essa sucessão e uma forma de preservação e cuidado desse legado. Existe alguma coisa que você não tenha falado que você gostaria de acrescentar, de como você vislumbra o futuro do mediário? Olha, eu cheguei à conclusão, como eu venho antenada, né, na possibilidade de parcerias, que é como se sobrevive no mundo contemporâneo, você não sobrevive mais sozinho, né? Eu antes pensava que a área de educação era a área de abrigo do mediário. E eu mudei essa visão, Natália. Eu acho que a área de abrigo do mediário é a área social. O mediário é um projeto social. O mediário tem a boca torta do cachimbo da dona, né? Que é interferir positivamente no social. Então, há muito o mediário deixou de falar de mediação e passou que era o discurso dele inicial por anos, e passou a falar em prática do diálogo, em habilidades para o diálogo, em facilitação de diálogos. Ultimamente, eu fiz um recorte que são soft skills, que algumas dessas habilidades, né, socioemocionais, eu extraí da caixa de ferramentas inicialmente pensada para a mediação. Então, ele precisa ser visto como um projeto social. Isso eu não tinha falado ainda. Obrigada que você me lembrou de falar sobre isso. Projeto Mediação para Todos, né, Tânia? Mediação para Também. Todos é um projeto que a gente está fazendo em parceria, nesse momento, com Tosini Freire, e podemos ter tantos parceiros quantos se interessarem. Com Tosini, a gente está trabalhando minorias em situação de vulnerabilidade, tem que saber falar isso corretamente. O Tosini tem um guarda-chuva enorme voltado ao trabalho social, e nessa nossa parceria a gente vem trabalhando com seminários e abrimos uma janela que se entra pelo site, chamada Mediação para Todos. Obrigada por lembrar, Isabel. Onde você pode
onde a gente também pode ter uma atuação social recebendo pessoas para a prestação de serviço em mediação. Então, esse é sim um dos projetos. Obrigada. Tânia, então, falando de futuro também, como é que você vê a mediação e as práticas colaborativas no futuro da resolução de conflitos? A mediação só vai ampliar campo. Eu costumo dizer, Isabel, que diálogo não tem contraindicação. E desde que eu venho tratando a mediação pelo seu meio, né? Porque a mediação é um método, o meio é o diálogo. Desde que eu venho prestigiando o meio, tudo que a gente olhar no mundo contemporâneo fala de resgate de diálogo. As joint ventures, os mercados comuns, União Europeia, parcerias comerciais, Fórum do Meio Ambiente, Fórum Comercial. O mundo está conversando através de fóruns para poder incluir as vozes de muitos, né? Então, eu vejo que a mediação só vai ampliar campo. O mundo corporativo, que tinha recursos muito na litigância, depois se manteve ainda no cenário adversarial através da arbitragem, hoje está se encantando cada vez mais pela mediação, porque está identificando benefícios que o embate não traz, que é uma solução customizada, não está entregue na mão de ninguém, as próprias pessoas serão autoras, se elas forem autoras, elas vão sustentar no tempo, vai ser célere porque vai ser no tempo das pessoas, não é nem no tempo do procedimento, nem no tempo da instituição que coordena, é no tempo de cada um, né? Então, o sigilo, a celeridade, a solução customizada, o controle sobre o resultado está na sua mão, fazer esse resultado ser bom para todos, né? O convite à cooperação é um instrumento muitíssimo pacificador, então eu acho que ele tem tudo a ver para ter continuidade no cenário contemporâneo que está buscando isso que esse método oferece. As práticas colaborativas, eu acho que vão de braços dados, né? Porque as práticas colaborativas sedimentam esses princípios, formalizam uma equipe multidisciplinar, então está dizendo para o mundo que uma visão disciplinar não dá conta de um conflito da natureza do conflito familiar, né? As questões são multifatoriais e não fosse por isso, a gente precisa acreditar que o nosso ponto de vista é sempre parcial, nós estamos enviesados pelos nossos sistemas de crenças, a neurociência já diz, ei, humano, calma, 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 que você não é capaz de apreender tudo que te acontece num evento, então ouve quem está do teu lado, porque ele pegou um pedaço da história que você não valorizou, então a gente está aprendendo que aquilo que o outro traz de diferente complementa, não compete, sabe? E as práticas colaborativas estão nessa mesma esteira. O Mediare tem agora, muito recentemente, um grupo de práticas colaborativas no direito do trabalho. Então, temos muito caminho pela frente. E nós somos representantes práticos das habilidades socioemocionais que o mundo está carecendo, que o cenário corporativo está buscando aprender. Então, vida longa para essas práticas, vida longa. Vamos continuar, né? Vamos continuar. Vamos continuar. Exatamente. E continuando a falar em práticas colaborativas, acho que muitos já sabem, mas é sempre legal a gente repetir, apesar das práticas colaborativas terem o nascimento nos Estados Unidos, na década de 90, quem traz esse método para o Brasil é essa curiosa, incansável, a Tânia, junto com 2 outras pessoas que atendem ao Fórum Internacional e depois importam essa novidade aqui para a realidade brasileira.
Originalmente, Tânia, a gente fala de um modelo de práticas colaborativas com a presença de 2 advogados e a possibilidade de atuação com uma equipe multidisciplinar composta por um profissional de saúde mental mais um profissional da área de finanças. Com o passar dos anos e a gente atendendo aos fóruns internacionais e percebendo essa flexibilização, né, da visão, da missão, dos valores da própria academia de práticas colaborativas internacional, a gente tem visto pessoas já pensando na possibilidade de uma atuação de um advogado somente com mais um profissional de saúde mental, mais um profissional da área de finanças. Já tem gente estudando essa possibilidade, a viabilidade da gente chamar de práticas colaborativas até as práticas de resolução de conflitos nesse novo formato. E a gente queria saber de você, como que você enxerga esse modelo? Natália, eu não li nada a respeito, eu não sei como funciona e não sei os resultados que têm sido possíveis de conhecermos, né, a partir de quem inaugura essa ideia. Mas eu tenho uma visão geral sobre modelos. Eu tenho implicância com os modelos, né? Assim como eu tenho implicância com fidelidade teórica, né? Eu me lembro da época que eu era terapeuta, eu pertencia a alguns grupos de algumas escolas em que todos nós atendíamos de uma forma muito parecida, fiéis àquela escola. E eu tinha um incômodo com aquilo, porque eu falava assim, mas o cliente é diferente, alguma coisa diferente eu preciso oferecer para essa pessoa que não seja esse jeito de perguntar. Bom, então, assim, a minha curiosidade, ela também teve espaço porque eu não me fidelizei a nenhum pensamento teórico, nem no campo da terapia, quando era o meu campo, e nem no campo da mediação. A mediação também tem as suas escolas, né? E o Caixa de Ferramentas é um exemplo disso, porque o Caixa de Ferramentas ele tem ferramenta de tudo que é escola, porque o meu pensamento é esse. Onde estão as boas práticas de todos os pensadores e de todos os práticos? Vamos juntar e vamos lançar a mão dessas boas práticas, dependendo do sujeito que eu tenho à minha frente, né? Para uns, algumas ferramentas, para outros, outras, desde que eu as saiba manejar, porque eu também posso ter preferência por chave de fenda, chave inglesa, também tem o estilo de cada mediador, né? Então, eu vou chegar na ideia de que eu vejo com bons olhos. Esse é o lugar que eu quero chegar. Eu vejo com... Eu tenho, Natália, na linha da curiosidade, há 2 anos eu tenho um grupo... Eu integro um grupo de estudos com executivos do mundo corporativo. O grupo chama-se Virtuals. Ele está liderado pelo Alexandre de Michele, que fez o nosso webinário empresarial da semana passada, ou de 15 dias atrás. Eu já estou no 2º ano de estudos, a gente lê um livro por mês, com a coordenação do Alexandre, e discute. E o nosso cenário é como a gente faz um mundo melhor. O que, como líderes, a gente precisa fazer diferente do que a gente aprendeu a fazer? Porque a era industrial disse para a gente que a gente precisava saber, ter técnica e experiência. Então, os nossos currículos eles eram enriquecidos por quantos cursos a gente fez, quantas ferramentas a gente tem e quanto tempo de experiência a gente tem em determinadas áreas, né? Trabalhando agora mais no mundo corporativo, eu tenho escutado com muita frequência. Os currículos e a experiência não nos oferecem informação suficiente sobre habilidades socioemocionais. Essas a gente só descobre na convivência, né? Então, eu tenho pego carona com alguns pensadores. Lá no Caixa de Ferramentas, eu falei que eu tinha uma questão com autoria. Eu não gosto do conceito de autoria,
né? Por isso, quando me perguntam, vamos botar uma cláusula de autoria, eu falei, eu coço a cabeça, porque eu não sei o quanto de engessamento vem com relação a isso, porque eu acredito, assim, pessoas geniais lançam ideias, né? Pessoas curiosas como eu articulam ideias. Eu sou uma grande articuladora de ideias, porque eu vou ao encontro delas o tempo todo, né? Isso eu disse lá na introdução do Caixa de Ferramentas. Então, assim, alguns autores têm nos ajudado sobre isso. Eu li dois autores, aliás, deixa eu ver, Eduard Hess e Catherine Ludwig. O nome do livro deles, eu li nesse grupo, é Humildade. Humility. Aí o restante do livro é assim, repensando a competência humana na era da tecnologia. Qual é a competência humana que sobressai na era da tecnologia? Eu acho que são soft skills, né? São as habilidades. Você sabe que... Agora vou viajar um pouquinho, depois você me traz de volta para a sua pergunta. Tá? Você sabe que temas muito difíceis para nós humanos resolvermos exigem programas computacionais simples, do tipo raiz quadrada de 9.735,7. Tum! O algoritmo já respondeu. E você ainda está com o olho assustado, dizendo, como vou fazer essa conta? Ele já respondeu. Né? Mas existem habilidades como essa que a gente está usando agora, que dizem respeito aos nossos 5 sentidos e à nossa emoção, onde eu posso perceber um brilho no olhar de vocês, vocês podem perceber um brilho no meu olhar, eu identifico faces de satisfação. O algoritmo precisa de programas complicadésimos para dar conta dessa natureza de percepção, e estamos aí penando com os robôs humanoides para ver se a gente consegue isso, não conseguimos ainda. Né? Então, eu preciso ser resgatado. Sim, a humildade. E daí, eles dizem o seguinte, você precisa mudar de mindset diariamente. Né? O Einstein já tinha dado essa cola lá atrás, não tente resolver coisas novas com a cabeça antiga, que isso não vai dar certo. Né? E alguns outros autores falaram sobre isso de maneira diferente. Mas a humildade é essa percepção de que, se você está num mundo em que a velocidade das mudanças é exponencial, em que a vida média das ideias é cada vez mais curta. A vida média das ideias é cada vez mais curta. Aquilo que você acreditava ontem não vai para a reunião de hoje afirmando, porque pode ser que ali já caiba uma vírgula. Né? E a diversidade. Então, isso exige de você uma curiosidade permanente e uma checagem permanente daquilo que você acredita e do que você sabe fazer. Porque o que você sabe fazer pode ser renovado todos os dias. Aliás, tem um cara que também fez parte dessa leitura, chama-se Gerd Leonhard. Ele é um holandês que trabalha com entretenimento, e ele é um cara de visão prospectiva. Bota ele, Isabel, acho que você anotou, acho que os meus algoritmos viram você se interessando por esse nome. Ele está no YouTube com vários filmes curtinhos, ele tem um livro que se chama Humanidade versus com VS, Tecnologia. Ele diz o seguinte, a gente vem falando muito de inovação, e temos usado a palavra inovação para nos referirmos à tecnologia. A palavra inovação precisa estar referida às nossas habilidades. Nós precisamos renovar e inovar habilidades, sempre. Né? E ele fala uma coisa bonita, eu entrevistei o presidente do Conselho da Embraer um dia desses, por conta desse meu trânsito no corporativo, e ele contou para a gente do avião de decolagem vertical que a gente vai ter Rio-São Paulo daqui 2, 3 anos. Né? Um avião brasileiro. E o Leonhard fala disso. As mudanças, elas tinham decolagem que nem a dos aviões. Né? Ia mudando, ia mudando. Ele falou assim, agora
as mudanças têm a mesma decolagem dos aviões de decolagem vertical. Elas se dão da noite para o dia, né? Então, tudo isso eu preciso voltar para a história do modelo. Então, não me fala de modelo, porque eu vou ter 55 mais outros pensadores e leituras para me acompanharem nessa ideia da necessidade de mudança de mindset diuturnamente. As nossas mudanças se dão quando a questão social já está presente. Não são as mudanças que fundam necessidades sociais, são necessidades sociais que fundam mudanças, né? Então, mesmo não conhecendo a prática como você descreveu, o meu voto é sim. Consegui Perfeito, terminar. Tânia, obrigada. Eita, Opa, dei uma nos volta. atropelamos? Não, é porque Ah, a minha cabeça abriu 1000 outros. Fiquei não, e a sua conversando cabeça com outros. abriu já. Sua cabeça foi abrindo as janelas e eu pensei, como é que a gente vai endereçar tudo? Então, eu vou fazer um convite aqui geral para todo mundo que está assistindo, que é a gente explorar e aprofundar, fazer um mergulho profundo e curioso nos nossos encontros mensais do grupo de estudos, para a gente explorar novos formatos e ir, como a Tânia falou, e atualizando o nosso sistema operacional para sistemas cada vez mais rápidos e customizados. Obrigada, Tânia. Nada. Tânia, a gente tinha preparado uma surpresa que atravessou um pouco aqui o horário. A gente achou que ia... Eu vou pedir para o Pedro gentilmente fechar a câmera um minutinho, porque a gente ainda tem uma última pergunta. Oi, Pedro. Era uma Boa surpresa, noite, já nós sabemos volto. que você gosta de Falou. música. Mas a gente tinha mais uma pergunta, Tânia, para finalizar aqui a nossa conversa, que é... Na verdade, é um pedido, né, de um conselho que você pode dar para nós que estamos à frente de grupos engajados na resolução consensual de conflitos. Não só para que já estamos engajados, ou para as pessoas que querem criar novos grupos de estudo, de trabalho. Se você podia deixar uma inspiração, mais uma inspiração. Eu vou pedir, de novo, eu ando de braços dados com uma porção de outros autores. Tem um cara, coloquem no Google as 50 frases mais famosas de Simon Sinek, Simonesk. E tem coisas interessantíssimas. Ele é um cara jovem que trabalha com lideranças, esse é o foco dele, por isso eu me interesso. Eu tenho estudado bastante sobre lideranças e tomadas de decisão. Na realidade, o meu tema é tomada de decisão, mas eu tenho articulado tomadas de decisão nas lideranças, né? Como líderes tomam decisão, em que medida... Bom, e aí a gente podia fazer outro webinário para falar sobre isso, mas ele é o cara que escreveu sobre porquês. Ele tem uns 4 ou 5 livros que a palavra porquê aparece no título, porque ele diz: a gente precisa ter propósito. E eu, quando trabalhava mais, agora já não tenho trabalhado em supervisão, em mediação, ou quando eu converso com pessoas sobre isso, eu digo: cada intervenção precisa ter um propósito, né? Eu não faço reunião privada porque faz parte do meu protocolo, né? Eu não vou fazer resumo porque em mediação se usa resumo, né? Ou conotação positiva, ou perguntas circulares, o que seja. Precisa ter um propósito naquele momento para cada ferramenta ser colocada à mesa. Então, eu diria, tenha um propósito. Por que vocês estão fazendo práticas colaborativas, né? Qual é o objetivo de cada um? O que move? Porque o propósito ele é um super combustível para nos impulsionar para a curiosidade e para o aprimoramento, né? Então, eu falaria do propósito, eu falaria de um pensamento de um outro cara, ele se chama Marty, com Y no final, e o sobrenome é Neumeier, Neumeier. Ele fala dos 5 talentos para o trabalho do futuro.
ele inclui pensamento sistêmico, e o talento que eu assim é meu companheiro hoje é que ele pede para que as nossas ações não sejam to-do. A gente faz a lista de to-dos, né? Vou fazer a lista de to-dos da semana que eu tenho que fazer. Que as nossas ações não sejam to-do, mas seja to make. Outro dia um amigo me perguntou como é que você traduz em português. Eu falei, nós não temos dois verbos para falar dessa diferença. Então, eu preciso explicar dessa diferença. É assim, o to do, ele é executivo, você faz. O to make é o verbo de fazer bolo, de fazer torta, sabe? Ele é criativo. Enquanto você faz, você pensa no que você está fazendo e você vai corrigindo. Bota um pouco mais de farinha, e farinha demais, então bota um pouco mais de leite, está tudo resolvido. Então, que as nossas ações não sejam ações executivas, não façam práticas colaborativas com uma caixa de ferramentas usando no automático. Que o estar na prática colaborativa seja um fazer reflexivo, que é o fazer do to make, não do to do, que as nossas ações sejam sempre reflexivas, né? E que... qual era o que eu tinha falado antes? Com propósito. Com propósito. Não só o fazer da prática colaborativa, mas o como fazer. Uma vez perguntaram para o da mediação transformativa. Folder, não é Folder, esqueci o sobrenome dele. Folger, obrigada, Folger. Ele falou assim, não me perguntem o que eu faço, me perguntem como eu faço o que eu faço. Porque se você me perguntar o que eu faço, vai ser a mesma resposta de quem está do meu lado. A questão não é o que você faz, é como você faz o que você faz. Então, essas seriam provocações que eu deixaria como mensagem aí para quem se encantou a princípio com as práticas colaborativas. Tá bem. Bom, acho que a gente está chegando no final, foi maravilhoso, Tânia. Eu fico impressionada toda vez que eu te escuto, porque parece que as ideias elas se tornam coisas tangíveis, sabe? Assim, são mapas de percurso, mapas guias para todas nós. Assim. Fico muito feliz de poder estar aqui com você. E é isso, sem palavras. Deixa a Natália falar, Tânia. E depois eu vou... Aí você vai chamar a surpresa. Não vou me estender. Só quero agradecer, Tânia. Eu tenho a mesma percepção da Isabel, aquilo que eu já mencionei no início. Ouvir você é sempre uma grande oportunidade. Espero que todos sintam da mesma forma, que toda oportunidade de te ouvir seja um encontro agregador, como sempre é. Como sempre a gente consegue trazer algum elemento para a gente usar no nosso dia a dia, chegar no dia seguinte já tendo uma outra visão, uma nova perspectiva. Eu até divulguei esse encontro falando, a oportunidade, gente, de beber da fonte. Então, para mim, é esse o efeito do nosso encontro. E quero te agradecer muito a disponibilidade, Tânia, e agradecer a todos pela presença. Agora vamos à nossa surpresinha. Eu quero agradecer, também a todos os presentes, a vocês pelo convite, e deixar mais um ingrediente na mensagem. Jesus, não acredito que eu esqueci. Mas assim, é o da curiosidade, sabe? De se interessar por assuntos que não têm nada a ver com práticas colaborativas. Nada a ver. Porque a gente sempre vai encontrar articulações na culinária, na música, no que for. Obrigada, meninas, por essa oportunidade de falar do meu diário. Obrigada. Obrigada, Tânia. Aproveitando isso que você falou, eu queria fazer um convite a todas aqui, todos que venham participar do nosso grupo de práticas colaborativas do Mediare. Se não forem associados, associem-se. Eu acho que vale a pena, inclusive por isso que a Tânia falou, a gente costuma trazer muitos convidados interessantes com temas afins
para enriquecer o nosso trabalho, o nosso grupo, escutar muito e trocar muito. É um grupo muito engajado, tem várias pessoas aqui, estão te ovacionando, Tânia, agradecendo muito, querendo mais você em outras ocasiões, então é isso. Eu queria, então, chamar o nosso convidado, que era uma surpresa para a Tânia, que falou que gosta muito de música clássica, então vamos fazer música clássica carioca, né? E como hoje é um dia de comemoração, a gente convidou o Pedro, que é um cantor e músico do Rio de Janeiro. Ele é como se diz, aposta na cultura colaborativa, ele fomenta a cultura nos espaços públicos por meio do diálogo, então tinha que ser ele, né? Ele lida com esses representantes dos espaços públicos, vai tocar e tem uma excelente entrada com o público com esse trabalho de escuta e comunicação. Então, a gente quer te chamar para comemorar, fechar esse dia de festa com música. Ver se ele entra aí. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada pela sua presença. Eu adoro música, então seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Ponto de vista, de João Cavalcante e Edu Krieger. Do ponto de vista da Terra, quem gira é o Sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é pouco. Guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus. Respeite os meus pontos de vista, que eu respeito os teus. Às vezes o ponto de vista tem certa miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau, tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. Do ponto de vista da Terra, quem gira é o Sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é pouco. Guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus. Respeite os meus pontos de vista, que eu respeito os teus. Às vezes o ponto de vista tem certa miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau, tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. Eu não sei se você sabe, mas essa música é uma metáfora linda com relação ao nosso trabalho. A gente acredita no que essa letra diz e a gente trabalha com essa perspectiva. Super, super obrigada. Eu que agradeço. Foi um pedido da Bel, a música de 2 amigos meus. Eu fico até emocionado de poder cantar ela numa oportunidade como essa.
que a gente tem que se entender, né, gente, no mundo. Então, obrigado pelo convite. Obrigado, Bel. Dá os parabéns para eles, né? Assim, para você, porque por ter você como intérprete e passar essa mensagem com tanta candura. Nossa, candura mostra que eu tenho 71 anos, né? E candura, vamos combinar que candura não está no vocabulário do pessoal jovem, mas vamos lá. Mas, assim, parabéns a eles por essa mensagem. Não é uma letra, né? É uma poesia. Parabéns. Muito obrigada, obrigado, gente. Pedro. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Pedro. Boa noite. É isso, gente. Com isso, a gente se despede desse encontro. Maravilhoso. Muito obrigada, Ana Cláudia. Com emoção e com continuidade, né, Tânia? A melhor mensagem foi vamos continuar, vamos continuar. Vamos continuar. Boa noite, gente. Um prazer. Um prazer vocês viabilizarem.